Qual é seu nome? Alfredo Ramírez Molina. E você, que problema tinha? Você, quando chegou aqui, estava apoiado em um palo de escova, verdade? Como era? Cuente-nos, por favor. Yo llego al Centro de Ayuda Universal con un problema en los riñones y en la columna a causa del vicio, el alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Entonces eso me ocasionó un problema grande, tremendo en los riñones, al grado de yo orinar sangre. Al estar mucho tiempo yo acostado, me ocasionó otro problema mayor en la columna. Entonces yo ya no comía, ya no bebía, porque ir al baño era un martirio. Era ir al baño y llorar prácticamente. Entonces, ¿Te dolía mucho? Demasiado. Yo no se lo deseo a nadie, a nadie. ¿Por qué? Porque yo lo viví en carne propia y es un dolor tremendo, insoportable, al grado de llorar. ¿Y ya no caminaba más también? No, ya no. Yo me apoyaba con un palo de escoba. Así era. Entonces visité médicos y me dijeron, ¿sabes qué? Tú estás condenado a ya no caminar nunca. Ya me querían operar de la columna y también de la vejiga, me querían dializar. Así que estaba ya en el fondo del pozo. Totalmente destruido, acabado, con problemas económicos, deudas. Acabé con todo, acabé con mi carro, acabé con herramienta de trabajo. Yo me dedico a la construcción, a la albañilería. Acabé con todo, con todo. Lo único que me quedaba era un esmeril nuevo, pequeño. Era lo único que yo tenía, pero acabé con todo. Acabé con carro, acabé con absolutamente todo. Y yo viendo el programa de televisión y no quería venir. Veía el programa de televisión y no venía. Veía el programa y no venía. No, mucha gente yo veía que era sanada, que era curada. Yo decía, no, eso no es cierto. Eso no. Yo no creo que la gente sea curada, sea sanada. Ah, usted no creía. No, yo no creía. La verdad, le soy honesto, le soy sincero. 3 años viendo el programa. No fue un día, ni un mes. 3 años y yo no creía. Sufriendo mismo, no creía. Interessante que usted no creía, pero veía el programa. Veía el programa. Veía el programa con los problemas, llorando, sufriendo, pero era yo muy orgulloso. Yo decía, algún día voy a salir, pero luchaba con mi propia fuerza. Yo daba golpes en vano, golpes al aire. Me endeudé por todos lados, ya nadie me quería prestar. Los amigos se fueron. Cuando había dinero, había muchos amigos. Pero cuando se acabó el dinero, se acabó el carro, se acabó todo, se acabó la salud, yo estaba yo abandonado, con perdón, pero como un perro. Así tal cual. Sin embargo, vi el programa en una ocasión que ya estaba harto. Ahí fue donde yo dije, bueno, pues ya no tengo dinero, no tengo salud, no tengo nada. Pues, ¿qué tengo que perder? Pues ahora sí voy, dije, ahora sí. Esperó tocar fondo para venir. Entonces, sí, cuando ya no tenía yo ninguna otra alternativa, ya fue donde dije, bueno, pues ahora sí voy. ¿Qué hice? Fui a una casa de empeño, le pedí de favor a un amigo que me llevara, me llevó, empeñé el esmeril, tomé un taxi, vine aquí. Porque ni para el taxi ni para el transporte tenía. No, ya no tenía dinero, no tenía nada. Entonces lo único que tenía era un esmeril pequeño. Fui, lo empeñé, tomé un taxi y vine. Y todavía del taxi me bajé todavía con mi palito de escoba, pero me dio pena, la verdad, entrar aquí, porque yo llegué aquí, me dio pena entrar con el palo de escoba, lo dejé allá afuera y entré. Y en eso vi... Fue aquí mismo, en Tacubaya, que usted entró. Aquí, si pudiera hablar aquella columna, diría que yo estaba recargado ahí, porque ni me podía sentar, porque el dolor era tremendo. Yo no podía estar sentado ni acostado. Entonces preferí quedarme ahí parado. Entonces pasaron el manto, y cuando pasaron el manto, dijeron, toque con fe que usted va a ser curado. Y yo ya lo había visto, o sea, en la televisión que pasaba en el manto. Dije, pues yo voy a tocar, pues que no tengo nada que perder. Toqué en el manto, pasó el manto, y yo seguía ahí parado. Pero en eso me dieron ganas de ir al baño. ¿Y cuál fue mi sorpresa, señor obispo? Que caminé, y dije, estoy caminando, pues ya no me duele, pues ya no me dolía. ¿No dolía nada? No, ya no me dolía nada. Nada, totalmente. Ya no lo creía, le hacía, le buscaba, dije, ¿será? No, pues sí, era cierto, pues tan es así que aquí estoy de pie. Hasta el día de hoy estoy sanado, curado, liberado de vicio, no tengo nada. Nada, dejó el alcoholismo, dejó las drogas y se curó. Me curé. Dejé el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, todo. Dios me liberó de todo eso. Y aparte, lo que yo vi en mi vida fue eso. El primer día que yo llegué tocando en el manto consagrado,
el dolor desapareció. Dije, pues era lo que yo quería, ya no tener dolor para ponerme a trabajar, porque yo ya no trabajaba. Assim que não podia trabalhar, caminhar, agachar-se, nada. Nada, nada. E agora hace tudo. Ahora hago todo. Haga aí, por favor, haga aí. Vamos ver, vamos ver. Ai, mire. Agora está sano, não dói nada. Sanado, curado, liberado. Gracias a Dios. Nasceu de novo. Nueva vida. Agora, mire. 3 anos estuvo vendo o programa e não tomava a decisão. Tuvo que tocar fundo, tuvo que perder todo, já não ter nada, não ter esperança de vida para buscar a Deus. Por que a gente não tarda tanto, verdade? Por que a gente não se dá a oportunidade, não prueba a Deus, não busca, não abre seu coração? Há muita gente que está sofrendo, mas não abre o coração. Dê um passo de fé, venha domingo, toque no manto, domingo 10 da manhã estaremos aqui tocando no manto sagrado, e lo que nadie ha hecho por usted, Deus lo hará. Domingo 10 da manhã, venha aqui em Tacubaya, e por la fé, sua vida vai cambiar como a vida dele cambiou. Quanto tempo há que você se curou, não lhe dói a coluna, não tem problema em los riñones, não vive mais na drogadicção? Quanto tempo há que já está liberado, sano? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Assim que não são 4 semanas, não foi a semana passada. 4 anos que está completamente sano. Nova vida. Nueva vida. Transformado. Feliz, contento, con fuerza, con sueños, con visiones, porque ya no tenía ganas de salir adelante. Digo, pues ya no sirvo para nada, ¿para qué puedo servir? Un inútil totalmente, que ni siquiera él se puede dar de comer, pues ya, hasta ahí llegó la cosa, ¿no? Pero no, Dios me dio una nueva vida, sanado, curado, liberado. Dios me ha bendecido este año, ya pude adquirir un terreno, la cimentación ya la acabé, yo me dedico a la construcción y esperemos acabar la casa en este año. E já tem para comer então? Ahora sí hay para comer, hay para todo. Não falta nada. No falta nada. Amém. Que Deus lhe bendiga. Muitas graças. Que lhe vaya bem. Graças a Deus. Amém. Mientras estemos neste mundo, crendo em Deus ou não, tendo fé ou não, vivendo por la fé ou não, sempre vendrão lutas. Sempre vendrão dificuldades, momentos difíceis, porque nunca podemos olvidar-nos que nossa luta não é física, é espiritual. Nossa luta é em contra das forças malignas, em contra de Satanás, que vive lutando para destruir-nos, para separar-nos de Deus. E sempre ele intentará pôr travas, dificuldades, causar problemas. E há muita gente que acaba desviando-se da fé quando vêm problemas, quando vêm momentos difíceis. Há muita gente que acaba desanimando da fé porque diz: já estou buscando a Deus, já estou na igreja, e por que já estou passando por esta situação? Por que está sucedendo isso em minha vida? Problemas vão vir sempre. Eu passo por problemas, eu tenho lutas, todos temos lutas também, mas temos que manter-nos sempre firmes em la fé, apoiados em la palavra de Deus, apoiados em las promessas de Deus, para que podamos vencer em los momentos difíceis. Amém? Porque el justo, quem é el justo? Quem é el justo? El justo não é aquela persona que é perfeita, aquela persona que não se equivoca, que não comete erros, porque nadie é perfeito, todos falhamos, todos nos equivocamos, todos cometemos erros em la vida, sim ou não? Sim ou não? Todos podemos conjugar o verbo pecar, verdade? Como é? Eu peco, começa comigo. Eu peco, tu pecas, ele peca,
Nós outros pecamos, sim ou não? O sacerdote peca, o papa peca, ou não peca? Não. Peca ou não peca? É sombra. A Bíblia diz que todo homem peca. Todos os homens pecaram e todos carecem da graça, da misericórdia de Deus. Amém? Todos. Nada está livre, todos pecam. O bicho peca, o papa peca, todos pecam. Todos. Se uno não peca por atitudes que uno toma na vida, uma vez se peca nos pensamentos, se uno peca com os olhos, às vezes uno peca com a boca, hablando palavras vanas, hablando às vezes em contra de alguém, com chismes, sim ou não? Às vezes uno peca comendo muito, sim ou não? Principalmente nesta época de festas, verdade? Uno acaba pecando comendo muito pavo, sim ou não? Não é verdade? E todos cometemos erros, nada é perfeito, amém? O justo é aquele que vive por la fé, vive em obediência à la palavra de Deus, porque nós outros somos justificados por la fé, amém? Uma coisa é uno equivocar-se, outra coisa é uno viver em el pecado. São duas coisas diferentes. Uno pode cometer erros involuntários, pode equivocar-se, mas outra coisa é quando a pessoa vive en el pecado, não? Aí é algo diferente. Pero todos falhamos, nada é perfeito. O justo é aquele que está apoiado em la palavra de Deus, é aquele que tem em la palavra de Deus sua base de vida, sua regra de vida, sua regra de fé, amém? A Bíblia nos habla acerca de homem justo, homem fiel, homem temeroso de Deus, homem que hacía tudo de tal maneira que ele agradava a Deus com sua vida. Este homem se chamava Daniel. Daniel foi um homem justo. Incluso na Bíblia habla de 3 homens, não? 3 homens que foram assim considerados os 3 homens mais justos, não? Que foi Noé, Job e Daniel. Daniel era justo. E disse a Bíblia aqui, no livro de Daniel, capítulo 6, que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que governassem em todo o reino, e sobre eles 3 governadores, sobre os 120 sátrapas, 3 governadores, de los quais Daniel era um. Daniel havia sido elegido para ser um de los 3 governadores, a quienes estes sátrapas dessem conta para que o rei não fosse perjudicado. Pero Daniel mesmo era superior a estes sátrapas e governadores, porque havia em ele um espírito superior. Amém? Preste atenção. Havia em ele um espírito superior, e o rei pensou em pô-lo sobre todo o reino. Mire usted uma coisa, observe usted que Daniel, no reino de Dario, ele se destacou de los demais, chamou a atenção do rei, porque ele tinha um espírito superior.
que significa isso? Que espírito era esse que Daniel temia? Ele tinha a presença de Deus em sua vida, por suposto. Ele tinha a presença de Deus, o Espírito de Deus, pero seu espírito era superior, porque seu espírito estava conectado com o Espírito de Deus. Ele era um homem fiel a seu Deus, um homem recto, íntegro, justo, não vivia trançando, não vivia sendo coisas malas, não vivia metido em coisas malas, não vivia em los vícios, com borracheiras, não vivia hablando mal de los outros, com chismes. Era íntegro, era justo em todo o que hacía, tinha um espírito excelente, não defraudava a nadie, porque sobretudo era fiel a seu Deus. Ele servia ao rei como se estivesse servindo a seu Deus. Amém? Isso é muito importante que você compreenda isso, porque é importante que você, sendo uma pessoa de Deus, sendo cristiano, que você tenha um espírito como o espírito de Daniel, um espírito excelente, um espírito superior, que você haga tudo da melhor maneira possível para agradar a Deus. Amém? Haga da melhor maneira possível para agradar a Deus, para servir a Deus. Todo o que hagamos, devemos fazer para a glória de Deus. Amém? E este é um secreto para que este ano de 2016 você tenha um ano de êxito, de prosperidade, de conquistas. Porque se você tem um espírito excelente, se você é uma pessoa fiel, temerosa, não vive trançando, não vive fazendo coisas malas, se você hace tudo com seriedade, com dedicação, com amor, dá o melhor de si, você se vai destacar em todos os lugares. O trabalho que você esteja realizando, a empresa que você esteja trabalhando, você se vai destacar, porque seus superiores observam seu trabalho, observam seu comportamento, suas atitudes. E quando a pessoa ela é recta, ela tem um espírito superior, ela hace lo melhor, ela dá lo melhor de si. Compreende você? Sim ou não? E isso é clave para que você possa progressar em seu trabalho. Há pessoas que começaram em uma empresa servindo café, servindo merenda, começaram a sendo um trabalho bem sencillo e pouco a pouco foram progressando, foram subindo de posto no trabalho, porque faziam as coisas bem, faziam as coisas sem murmuração, sem queixar-se, sem estar peleando com nada. Pessoas que estavam sempre de buenas, porque há pessoas que estão sempre de malas. Sim ou não? Já observou isso? Há gente que está sempre de malas. A pessoa já se levanta de malas, já se despierta de malas, com a cara cerrada, já lamentando-se, queixando-se da vida, já com caráter feio, chega em seu trabalho, não? Com a cara cerrada, trabalha de mala gana, hace as coisas
como por obrigação, por uma obrigação, pero não hacen com prazer, não hacen com amor, não procuram servir de coração. E estas pessoas, muitas vezes, não duram muito tempo no trabalho, não duram muito tempo, duram um par de meses, e um pouco mais, e acabam deixando o trabalho, acabam sendo echadas do trabalho. Há pessoas que não param em nenhum trabalho, não permanecem muito tempo em nenhum trabalho. Por quê? Porque fazem mal seu trabalho, fazem de qualquer maneira. Se trabalham na limpeza, limpe-os, não? Agarra a basura e mete debaixo do tapete. Não é verdade? Sim ou não? Levanta o tapete. Sim ou não? Mete debaixo do tapete. Não fazem as coisas bem, com dedicação. Isso impede que a pessoa avance em seu trabalho. É importante que você ponga atenção nisso. Há pessoas que querem ser as últimas a chegar no trabalho e as primeiras a sair. Quando começam em uma empresa, começam a trabalhar, o primeiro que querem saber é quando serão as vacações. Não é verdade? Quando serão as vacações? Porque trabalham por uma obrigação. Houve um caso de um jovem em la igreja. Este jovem chegou em la igreja, era drogadicto, teve muitos problemas, e ele se liberou de los demônios, cambiou de vida, cambiou seu caráter, se convertiu de verdade a Jesus. Ele nasceu de novo, ele teve um encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo e começou a trabalhar em uma empresa, em um trabalho muito sencillo, assim, como obreiro em la empresa. E sabe o que sucedeu? O dono da empresa, que muita gente não conhecia, muitos funcionários não conheciam o dono da empresa, ele quis saber que era o que sucedia entre os obreiros, que era o que os obreiros falavam, que os obreiros faziam. E ele se vestiu como obreiro, se disfarçou como obreiro, e se mesclou entre os obreiros e foi a trabalhar, e chegou ali como se fosse seu primeiro dia de trabalho. E justo foi falar com este jovem da igreja, que havia sido liberado, estava convertido a Jesus, tal, de coração aberto, entregado a Deus, e foi a platicar sobre o trabalho e tal. E o jovem disse para ele: mire, muchacho, mire, jovem, haga seu trabalho bem hecho, haga seu trabalho como se estivesse sendo para Deus, haga-lo melhor. E se isso amigo do dono da empresa, disfarçado de obreiro, sim que supera. E ele começou a observar o bom trabalho que o jovem fazia, o bom trabalho, fazia bem as coisas, e acha lhe dava bons conselhos. Mire, não se mescle muito com esta gente aqui, com os obreiros, porque muita gente não quer nada, fazem trabalhos de qualquer maneira, de mala gana, tal. Não siga os malos exemplos, não. Se tu queres fazer as coisas bem, se tu queres crescer, não haga as coisas malas, não. Haga bem o seu trabalho e haga como se estivesse sendo para Deus. Aquele homem depois mandou chamá-lo, e o jovem foi ascendido em la empresa. Ele foi ascendido, incluso o dueño mandou que ele volviera a estudar para que ele pudesse crescer aún mais em la empresa. Ele volviu a estudar e hoje é jefe naquela empresa. Mire, sem dar-se conta, sem saber de nada, ele falou com o próprio dono da empresa
que hiciera bem as coisas, que não seguira os malos exemplos, que hiciera seu trabalho como se estivesse sendo para Deus. E ele foi honrado por Deus. Amém? Isso é ter um espírito superior. Porque parece que é mais fácil a pessoa seguir os malos exemplos que os bons exemplos. Sim ou não? É mais fácil. Normalmente o ser humano se inclina mais fácil para os malos exemplos, para as coisas malas. Porque muitas vezes uno se burla, não interessa se fulano, beltrano se burla de você, se ele critica, não interessa. O que interessa é fazer as coisas com consciência, com amor, a ser o melhor para Deus. Amém? E diz na Bíblia que os governadores e sátrapas buscavam ocasião para acusar a Daniel em lo relacionado ao reino, mas não podiam achar ocasião alguma ou falta, porque ele era fiel, e nenhum vício nem falta foi achado em Daniel. Amém? Que é o que sucedeu? Aqueles sátrapas, aqueles governadores, eles se quedaram com selos de Daniel, celosos. Como pode o rei lo vai poner sobre todo o reino? Vamos a ter que dar contas a Daniel. Eles não queriam, porque eram tramposos. Queriam beneficiar-se do reino e não aceitavam isso. Intentaram acusar Daniel de alguma coisa, mas não encontravam nada em sua contra, porque era fiel. Hacía as coisas bem, não havia nenhum vício em ele. Então disseram aqueles homens: não acharemos contra este Daniel ocasião alguma para acusar-lhe, se não la hallamos contra ele em relação com a lei de seu Deus. Eles já procuraram uma maneira de acusá-lo em relação a sua fé. Então, estes governadores e sátrapas se juntaram delante do rei e lhe disseram assim: Rei Dario, para sempre vive. Todos os governadores do reino, magistrados, sátrapas, príncipes e capitães han acordado por um conselho que promulgues um edicto real e lo confirmes que qualquer que em el espaço de 30 dias demande petição de qualquer Deus ou homem fora de ti, ó rei, ser echado en el fosso de los leones, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração, orava a Deus 3 vezes ao dia. E disseram: agora, ó rei, confirma ele edicto e firma-lo, para que não pueda ser revocado, conforme a lei de Média e de Pérsia, la qual não pode ser abrogada. Firmou, pois, o rei Dario el edicto e la proibição. Quando Daniel supo que o edicto havia sido firmado, entrou em sua casa e, abertas as ventanas de sua câmara, que dava hacia Jerusalém, como de costume hacía, se arrodilhava 3 vezes ao dia e orava, dando graças delante de seu Deus. E como lo solia ser antes, ele orou, ele clamou a Deus, ele buscou a Deus, porque ele não estava fazendo nada em contra do rei, ele não estava defraudando o rei, pero sua fé estava em primeiro lugar, por em cima de todo. Deus era o primeiro em sua vida, e ele seguiu fazendo suas orações a Deus. Então se juntaram aqueles homens e acharam a Daniel orando e rogando em presença de seu Deus, e foram logo correndo ante o rei e lhe hablaram del edicto real,
não has confirmado edicto que qualquer que en el espaço de 30 dias pida a qualquer Deus o homem fora de ti, ó rei, se echado en el fosso de los leones? Respondeu el rei dizendo: verdade és, conforme a lei de Média e de Pérsia, la qual não pode ser abrogada. Então responderam e dijeron delante del rei: Daniel, que és de los hijos de los cautivos de Judá, não te respeita a ti, ó rei, nem acata el edicto que confirmaste, sino que 3 vezes ao dia hace sua petição. E quando el rei oyó el assunto, lhe pesou em gran maneira. Lhe pesou por quê? Porque ele conhecia o caráter de Daniel. Ele já havia escutado falar acerca da fidelidade de Daniel. Daniel era justo, era fiel. E no reino anterior, o reino de Nabucodonosor, ele já havia demonstrado um caráter fiel, íntegro. E o rei se deu conta que havia sido vítima de uma trampa. Pero como sair disso? Como livrar-se dessa situação? Se ele havia firmado aquele edicto, o que fazer? E o rei resolveu livrar a Daniel, e hasta a posta do sol trabalhou para livrar-lhe. Pero aqueles homens rodearam ao rei e lhe disseram: sepas, ó rei, que és lei de Média e de Pérsia, que nenhum edicto ou ordenança que o rei confirme pode ser abrogado. Então o rei mandou e trajeron a Daniel e le echaram en el fosso de los leones. Verifique usted que a Daniel, sendo fiel, sendo de Deus, ele sofreu persecução, ele sofreu injustiça, se levantaram em sua contra, tudo obra do diabo para intentar destruir a fé de Daniel. E como sucedeu com Daniel, sucede com todos nós outros. Amém? Todos estamos sujeitos a situações como esta. Todos estamos sujeitos a ser envidiados, caluniados, acusados de algo, injusticiados, enfrentar problemas no trabalho ou problemas na própria família, dentro da própria casa. Pero delante de uma situação como esta, como temos que actuar? Rebelar-nos em contra de Deus, blasfemar contra Deus, murmurar, queixar-nos, dizer: de que serve ser fiel a Deus? De que serve andar na presença de Deus? De que serve ter fé? De que serve haver sido fiel todo este tempo e agora estou passando por este problema? Ora, Deus me abandonou? Não. Este não é o caminho. Este não é o caminho. O caminho é o manter-se confiado em Deus, manter-se em la fé. Amém? Me explico, senhor? Manter-se na fé, porque não podemos ter fé solamente em los momentos buenos. São em los momentos difíceis, em los momentos de dificuldades, de problemas, de injustícias que uno sofre, que mais uno necessita usar a fé. Me explico? Sim ou não? São em los momentos difíceis que mais necessitamos usar a fé. Porque a fé é o único puente que nos une a Deus. O único puente.
a única conexão entre o homem e Deus. Se este puente é quebrado, é roto, você perde a conexão com Deus. Você perde. Se por la fé nós outros conquistamos, avançamos, por las dúvidas nós outros perdemos, nós outros fracassamos, nos hundimos. Me explico, sim ou não? La fé nos conduz à la vitória, ao êxito, e as dúvidas nos conduzem ao fracasso. Você não pode jamais permitir que este puente seja roto. Amém? Se vem um problema, uma tempestade, a Bíblia diz que depois da tempestade vem a bonança. Amém? Temos que confiar. Temos que manter-nos confiados, firmes. Amém? Porque Jesus disse: "En mundo tendreis aflicções, tendreis lutas, problemas, pero tenede ânimo, confiad, eu he vencido o mundo." Amém? E como ele venceu, nós outros podemos vencer também. Amém? Daniel não se desesperou, não negou sua fé, ele entregou sua vida nas mãos de Deus e confiou. Amém? O rei mandou e trajeron a Daniel e le echaram en el fosso de los leones. E o rei dijo a Daniel, mire o que o rei dijo a Daniel: Daniel, el Deus tuyo, a quem tu continuamente sirve, ele te livre. É decir, observe você que havia uma esperança no coração do rei. Ele tinha uma certa confiança no Deus de Daniel, porque já havia visto tantas coisas, já havia visto Deus manifestar-se na vida de Daniel, que no profundo de seu coração ele tinha uma esperança. E dijo: el Deus tuyo, a quem tu continuamente sirves, ele te livre. E foi traída uma pedra e posta sobre a porta do fosso, la qual sellou el rei com seu anillo e com o anillo de seus príncipes, para que o acordo acerca de Daniel não se alterasse. E logo o rei se foi a seu palácio e se acostou a ayuno. Ele não quis comer, se acostou em ayuno, estava desorientado, não quis que trazer instrumentos de música, nada. Se lhe foi o sonho, ele estava angustiado com aquela situação, porque ele amava Daniel, ele confiava em Daniel, e estava com seu espírito angustiado. E disse a Bíblia que o rei, pois, se levantou muito de manhã e se foi apressuradamente ao fosso de los leones. Verifique você que ele tinha uma esperança no Deus de Daniel. E acercando-se ao fosso, chamou a vozes a Daniel com voz triste e lhe disse: Daniel, servo del Deus viviente, el Deus tuyo, a quem tu continuamente sirves, te ha podido livrar de los leones? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Mi Deus enviou seu ángel, el qual cerrou a boca de los leones, para que não me hicessem dano, porque ante ele foi hallado inocente, e aún delante de ti, ó rei, não he hecho nada malo. Amém. Deus enviou seu ángel e cerrou
la boca de los leones. Daniel não sofreu nenhum dano, porque ele confiou em seu Deus. E naquele momento que era o mais difícil de toda a sua vida, ser echado no fosso de los leones, Deus lo guardou, Deus lo librou do mal. Amém? Graças a Deus. Então se alegrou o rei em grande maneira a causa de ele e mandou sacar Daniel do fosso. E foi Daniel sacado do fosso e nenhuma lesão se hallou em ele, porque havia confiado em seu Deus. E deu ordem el rei, e foram traídos aqueles homens que haviam acusado a Daniel, e foram echados em el fosso de los leones, eles, seus filhos e suas mulheres. E aún não haviam chegado ao fundo do fosso, quando os leones se apoderaram de eles e quebraram todos seus ossos. Amém? Mire, aqueles que se levantem contra de los que são de Deus, vão dar contas a Deus. Amém? Uno não necessita querer fazer justiça com suas próprias mãos, porque aqueles que se levantem contra de los que são de Deus, se estão levantando em contra do próprio Deus. Ele juzga nossa causa, Ele defende nossa causa, Ele nos livra, Ele está conosco, Ele cuida de nós outros. Muitas vezes Ele permite que venham problemas, permite que venham situações para provar nossa fé, para provar nossa fidelidade. Amém? Ele permite que passemos por problemas para ver se de verdade uno está em la fé, e hasta para fortalecer nossa própria fé. Amém? Porque eu já he passado por muitos problemas, e nunca he negado a fé, nunca me he rebelado em contra de Deus. E depois daquele problema, daquela situação, Deus me ha bendecido aún mais. Amém? E temos que manter nossa confiança em Deus. Amém? Aqui disse que, uma coisa muito bonita, que o rei Dario escreveu a todos os pueblos, nações e línguas que habitam em toda a terra, dizendo: paz os seja multiplicada. De parte minha é exposta esta ordenança, que em todo o domínio de meu reino todos temam e temblem ante a presença do Deus de Daniel. Amém? Porque Ele é o Deus vivente e permanece por todos os siglos, e seu reino não será jamais destruído, e seu domínio perdurará hasta o fim. Ele salva e libra, e hace señales e maravilhas en el cielo e en la terra. Ele ha librado a Daniel del poder de los leones, e este Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro el persa. Amém? Então verifique você que Daniel já havia prosperado no reinado anterior de Nabucodonosor. Ele prosperou no reinado de Dario e prosperou também no reinado de Ciro el persa, quando conquistou Babilônia. É decir, ele sempre se destacou, em todas as épocas, sempre se destacou, sempre prosperou, sempre avançou, porque sempre ha sido fiel à palavra de Deus.
fiel a su Deus. Amém? Não hacía as coisas com malícia, não hacía trampas, não trançava. Ele era fiel, e por isso Deus foi com ele e lo bendijo e lo prosperou. Deus foi exaltado através de Daniel, porque se não fora essa situação, o rei não hubiera confiado no Deus de Daniel. O rei não hubiera mandado esta ordem para que todos respeitaram ao Deus de Daniel, como digo aqui: de parte minha é exposta esta ordenança, que em todo o domínio de meu reino todos temam e temblem ante a presença do Deus de Daniel, porque ele é o Deus viviente e permanece por todos os siglos, e seu reino não será jamais destruído, e seu domínio perdurará hasta o fim. Amém? Deus foi honrado através de Daniel, e Deus quer ser honrado também através de sua vida. Amém? Quizás você não logra salvar a um familiar, você não logra salvar a sua pareja, salvar a um amigo, a um companheiro de trabalho, porque às vezes você vive igual a eles, da mesma maneira, igual, não há diferença. Você acaba seguindo os malos exemplos deles, pero se você sigue a orientação da palavra de Deus, se você vive uma fé pura, verdadeira, sincera delante de Deus, todos verão Deus através de sua vida. Uno não pode ver a Deus, não se pode ver a Deus, pero você pode ver Deus através de nós outros, de nossas atitudes de fé, de nossa fidelidade, de nossa integridade com Deus. Amém? Se você quer que este ano seja o ano do câmbio, você necessita ter o espírito de Daniel. Você necessita entregar-se de todo o seu coração, com toda a sua fé, ao Deus de Daniel. Amém? E se você está aqui passando por algum momento difícil, se você está aqui passando por alguma injustiça, alguma luta, alguma persecução, algum problema, se você se sente abatido, desanimado, e você quer neste momento assumir um compromisso com Deus, entregar-se ao Deus de Daniel, rendir-se, ele passar a viver apoiado em la santa palavra de Deus, acender a Bíblia, seu manual de vida. Se você quer isso, venha aqui delante do altar, a hora que vamos a orar em seu favor, vamos a entregar sua vida a hora em las manos de Deus, porque o justo jamais é desamparado. Amém? Nós outros somos muito agradecidos, Senhor. Te damos graças e graças, porque o Senhor nos mostrou o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho da salvação. É verdade, Senhor, que há muito que conquistar todavia. Temos uma vida por delante, há desafios, há lutas, há travas, dificuldades, pero sabemos que estando apoiados em Tu palavra, nós outros venceremos, Senhor. Há pessoas aqui que estão enfrentando grandes muralhas em seu trabalho, muralhas intransponíveis, problemas que a los olhos humanos não têm uma solução.
pero tu eres el Deus de lo impossível. Assim como o Senhor derrumbou as muralhas para Josué, derrumba também, Senhor, todas as muralhas que estão na vida de tu pueblo, que estão impedindo tu pueblo de conquistar uma vida próspera, uma vida exitosa, uma vida feliz. Ó Espírito Santo, vem sobre tu pueblo, engrandeça, dá a vitória, meu Senhor, abra as portas que estão cerradas para eles, em nome do Senhor Jesus, meu Padre. Ponga a mão em seu coração e ore: Senhor Jesus, te agradeço, meu Senhor, por tus bendições, por tu graça. Ó Espírito Santo, guarda minha vida e neste ano, que seja um ano de êxito, de prosperidade, e tu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.